Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Neste vídeo nós vamos falar sobre os gráficos semanais. Eu fazia normalmente essa parte da minha live segunda-feira de manhã, no café da manhã, mas o que acontece? Como o mercado fechou sexta, até segunda não muda nada. Então, ao invés de perder aquele tempo inicial, uma meia hora, 40 minutos falando sobre isso, eu já faço no fim de semana, o pessoal já assiste e chega na segunda já afiadinha, a gente já parte direto para as perguntas. Eu acho que é um dia que a gente ganha em termos de perguntas para melhorar o nosso potencial de ajudar as pessoas no site. Tá? Aqui na tela tem os meus livros, estão à venda no clubedeautores.com.br. Livros de opções, livros para você saber o que sequer você sabe que precisa aprender. Tá? Como é isso, Campos? Cara, muita coisa que a gente nunca ouviu falar. E se você não sabe o que é, você jamais vai estudar, porque, poxa, como é que eu vou estudar um troço que eu não sabia nem que existia? Mas muitas dessas coisas são importantíssimas e a gente apanha pra caramba no mercado antes de descobrir que elas existem, para depois a gente poder estudar e parar de apanhar. E isso aconteceu comigo e acontece com todo mundo, eu acredito que sim. E eu botei aqui nesse livro 14 anos de experiência que eu tenho no mercado para evitar que você passe por isso. Tá? A bolsa está subindo. Ai, que ótimo, tá todo mundo. Para que eu vou aprender a operar vendido? Porque nada sobe para sempre. Tá? Às vezes a coisa sobe, depois ela cai. E ela às vezes pode ficar caindo meses ou anos. A hora de aprender a operar para venda, operar no lado vendedor, é justamente quando está subindo. Porque é assim que a gente aprende. Ninguém aprende a saltar de paraquedas depois que o avião está pegando fogo e você está lá em cima e te entregam um paraquedas. Ó, se vira. Não, não é nessa hora. Tá? Te botam dentro de um carro de corrida e fala assim, ó, a 300 por hora e fala, passa o volante para você. Dirige. Não é nessa hora. Você aprende quando as coisas estão tranquilas, quando as coisas estão calmas. Quando você aprende a operar vendido? Quando está subindo. Quando você não precisa operar vendido. Então você começa a estudar o assunto e tal, para quando eventualmente chegar um dia que você precise operar vendido, você já sabe. Tá? O controle de risco, que é o assunto essencial, é a coisa mais importante no mercado, de tudo que você puder aprender na sua vida no mercado, o controle de risco é a coisa mais importante. Sem esse conhecimento, você não terá futuro nenhum no mercado. Tá? Entenda isso de uma vez por todas. É no controle de risco que reside a capacidade de um trader ser ou não ser vencedor no futuro. E aqui, o mais novo livro que eu lancei, Educação Financeira para Jovens Sardinhas, é um livro de educação financeira voltado para um público mais jovem, adolescentes e adultos também, mas principalmente os adolescentes ali, a partir dos 12 anos de idade, onde eu tento ensinar educação financeira de uma forma lúdica, com desenhos, com ilustrações. O livro é muito bonitinho, muito simpático e simples, onde a gente vai ensinar as pessoas, adultos e adolescentes, como que eles podem se preparar para fazer a diferença no longo prazo. Que pequenas mudanças de vida no curto prazo, desculpa, não no curto prazo, mas agora podem fazer um grande impacto nas suas vidas ao longo de muitos anos. Tá? Então a gente tenta ensinar isso aqui nesse livro. As pessoas que leram gostaram muito e agora está aqui disponível para vocês. Bom, que o Ibovespa fez? Esse é o semanal do Ibovespa. O Ibovespa vinha de uma queda muito forte, é um pivô de baixa aqui, chegou na região dos 90 e tantos mil pontos, foi o fundo lá em julho, começou uma recuperação muito intensa, muito rápida, muito forte. Fez isso. Depois ficou derivando, chegou nessa região que tinha sido do pivô, que é uma resistência. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tá vendo lá atrás, ó, a região que foi suporte antes e tal. E ele começou a perder força, ficou andando de lado um tempão. Isso aqui pode ter a ver com as eleições ou não, não sei. Também não interessa muito saber qual é o resultado, por que o motivo, mas o que interessa é que ele ficou aqui derivando. Isso é uma deriva. Observa que isso aqui é uma bandeira desse movimento. Essa bandeira chegou a ser acionada para baixo, tá? Mas não teve consequências, chegou na média de 20 do semanal e na média de 200, se você quiser olhar mais de pertinho, vai ver que chegou lá. E depois bombou para cima. Essa aqui foi a semana logo depois do primeiro turno das eleições, tá? Teve uma movimentação muito bruta para cima. Um inside bar na semana seguinte e essa semana com ambas com volume muito elevado, fazendo o restante da movimentação. Ora, no semanal, o rompimento de um inside bar numa tendência de alta era para ser operado aqui. Não há dúvida. Tá? Esse é um setup que muita gente opera, que é a continuidade do movimento. O cara já poderia ter operado aqui. Por quê? Porque a bandeira era para baixo, foi acionada
e foi negada. Quando você tem um sinal em análise técnica que é negado, geralmente você opera esse sinal ao contrário para dar o alvo. Aí você busca o alvo do que seria o sinal. Tá? Nesse caso aqui, ela acionou para baixo, claramente. Chegou aqui, negou, voltou e acionou para cima. Então você poderia ter operado aqui. Não é a maioria, porque tinha essas barreiras, estava aqui, a resistência estava logo em cima, então a maioria não ia fazer. Esperou a movimentação, esperava romper. Não rompeu por quê? Porque fez um inside bar. Aí você puxa o seu rompimento daqui para cá e aguarda romper na direção da tendência. Com um volumão, rompeu e o cara está comprado. Comprou aí ao longo da semana, já está faturando quase 3%. Tem a resistência aqui em cima, que sempre vai ser um problema, tá? Sempre a resistência é um problema, mas poderá não ser o suficiente para parar o movimento e vir buscar um desses próximos dois topos, as próximas duas resistências. Tem essa em 121 mil pontos, depois essa aqui ó, em 125 mil pontos e por último o topo histórico lá em 130 mil, 130 e poucos mil pontos. Tá? Essa é a movimentação que o semanal indica. Observe que as médias se alinharam, não estão totalmente alinhadas, a de 50 ainda está aqui no meio, mas ó, a média curta e as médias, a de 9 e a de 20, a curtíssima e a curta, já estão alinhadas. Nós aqui temos já uma tendência que era primária de alta, continua, uma secundária que vinha de baixa e agora vira para alta, e a terciária, dada pela média de 20, já está de alta aqui de trás. Então, houve uma mudança, as três tendências estão alinhadas para cima, numa movimentação com candle grande, com volume grande. Tá? Muita atenção, isso aqui tem perspectiva de uma movimentação boa. Compromete, tá? De problemas na jogada. Graficamente, é isso que tinha para falar. Mas, nós estamos com uma semana faltando para a eleição presidencial. Uma eleição que está absolutamente incerta entre dois candidatos totalmente polarizados e com visões de mercado completamente diferentes. Tá? Então, muita atenção, porque isso vai, com certeza, dependendo do resultado da eleição, a gente não tem a menor ideia de como vai ser, isso vai com certeza dar uma mexida no mercado, que não interessa para o grafista. O grafista tem que operar o gráfico. Mas é sempre interessante você estar ligado nas notícias, né? Nesse sentido. Não porque vai ter, vou mudar o que eu ia fazer por causa disso. Não, mas ficar atento, aproxima stop, trabalha com um risco menor. Eu ia fazer isso aqui, sei lá, com 10 mil reais que eu tinha para aplicar. Não, não vou fazer com os 10, vou fazer com 4, com 3. Opera menor, não é a hora de grandes aventuras. Uma semana não vai te fazer tanta diferença na sua vida. Então espera essa mais uma semana para aí sim você fazer as coisas como fazia antes, sabe? Com mão cheia. Por enquanto, pega leve. Os small caps tem uma diferença em relação ao índice, que o índice ele é muito calcado em algumas poucas ações. Essas poucas ações fazendo movimentações fortes, elas deslocam profundamente o índice. Então, o setor financeiro, a Vale e a Petro, tanto a 3 e a 4 juntas, né, porque é uma empresa só, essas empresas, quando elas fazem movimentações fortes, elas deslocam o índice como um todo, mesmo que as demais ações do índice não se desloquem muito. Então, há uma distorção atualmente no índice pela concentração excessiva em poucas ações. Essa concentração existia já desde antes em Vale e em Petro, mas agora também está se concentrando mais nos bancos. Isso está piorando o reflexo que o índice costumava ter. Eu tenho olhado com mais carinho para os small caps, que é um índice com mais ações e com uma dispersão de ações maior. Isso aqui representa mais a visão da bolsa, porque é muito menos concentrado. Para ele se deslocar, muitas ações têm que se deslocar. E observem que ele não está fazendo os deslocamentos que o Ibovespa está. Tá? Enquanto o Ibovespa fez no semanal, no semanal fez uma movimentação brutal para cima, ele aqui não. Tá? Ele vinha na subida, a subida foi a mesma que a gente vê lá no semanal aqui, vou botar o semanal do Ibovespa lá para a gente poder ter o paralelo. O Ibovespa fez uma movimentação brutal. O Small Caps fez uma movimentação, mas não foi tão brutal quanto o do Ibovespa. Depois o Ibovespa derivou, ou seja, fez essa bandeirinha para baixo, ele corrigiu lateralmente, aqui demonstrou força. Fez a mesma ameaça de rompimento para baixo que o Ibovespa, a mesma ameaça falhou. Aí aqui houve um movimento muito forte nesse candle, que aqui não foi tão forte. Não foi suficiente para sair de dentro dessa congestão. Aqui foi. Aqui rompeu a bandeira e ficou lá em cima.
Aqui ele ficou ó, no limite da congestão. O inside bar igual ali. E essa semana que teve esse candle enorme, com volume enorme, o small caps teve um volume grande, mas não teve de novo força para sair de dentro da congestão. E ele está fazendo um padrão chamado II, tá? II não é de UI, não, é diferente. É de II. II é inside bar, inside bar. Então temos aqui um candle, um inside bar dentro do inside bar. Isso denota grande indecisão do mercado. Não há força para romper para lado nenhum. Ele fica travadinho, operando em compasso de espera. Esse aqui tem muito mais sentido quando a gente observa um padrão assim, perto de uma notícia muito importante, como é a notícia da eleição presidencial, do que esse tipo de movimentação que a gente está vendo aqui no índice, tá? No Ibovespa. Então, muita atenção, porque o reflexo disso aqui, isso aqui reflete melhor o pensamento geral de mercado do que esse índice, do que o Ibovespa, tá bem? Aqui, estamos aguardando o rompimento da congestão. Para onde romper, a gente vai operar. Fez um falso rompimento para cá, a gente esperava aqui um falso rompimento, mas meio que até aconteceu, né? Mas fechou dentro ainda da congestão e agora estamos aqui parados, certo? Nada a fazer, exceto se houver rompimento, operar para onde for. O dólar finalmente saiu no diário do seu suplício. Tá? Você tinha feito aqui a região do topo da congestão, a gente falou disso, mas ele vinha ruim, muito ruim de operar, não, falhando os sinais. Fez o gap e a gente esperava que viesse para o fundo da congestão. Finalmente ontem veio, tá? Eu faço até questão de falar aqui, mesmo sendo semanal, para finalmente ver que essa porcaria chegou onde tinha que chegar. Então o alvo foi atingido do que era esperado. Estamos numa congestão, estamos numa região de fundo de congestão, a pressão compradora deverá aparecer aqui. Tá? Deverá aparecer pressão compradora. Observa a mínima do contrato anterior, está aqui. Tá? Então isso vai ser um suporte significativo para o dólar. Mas vamos ver o semanal, que é o que nos interessa aqui nesse momento, e onde a gente tinha um alargamento, que primeiramente me pareceu um alargamento, depois eu acabei me conformando que não era tanto um alargamento, mas muito mais uma congestão, ainda que a operação dentro dela estivesse sendo muito dura. E aqui, visualmente, nós temos a congestão, tentativa de rompimento, volta para a base da congestão e estamos aqui nesse nhaca, tá? Literalmente uma nhaca para operar o dólar. O dólar está um saco de operar fora do day trade. No day trade ele está muito bom, mas fora do day trade está uma nhaca. Eu recomendo enfaticamente que o pessoal fique de fora para operações de swing trade, não tá legal. Petro, uma máquina de fazer dinheiro, tá? Vem alucinadamente subindo depois desse hole in the wall aqui e foi. Atingiu o alvo por aqui. Se você acha que esse aqui não era o alvo adequado, porque você é um cara muito preciso, tem que ser, ó, tem que ser ali, ó. Se não for naquela linha, não serve. Ah, mas tem aqui, ó, ali, ó. Mas aqui, ó, esse candle, fica faltando um centavo ou dois, tá? Não atingiu o alvo não, Campos, ó, porque não atingiu o alvo. Se você é essa pessoa, eu tenho uma triste notícia para você, o mercado não é um local muito bom para você operar, tá? Porque se você esperar precisão no mercado, você tá lascado. De qualquer forma, para mim, o hole in the wall deu alvo aqui. Show de bola, muito bem, congestionou. Quando rompe a congestão, aonde é? Neste candle. Olha o volume dele, que lindo. Rompe, chega no topo histórico. E agora? Ele faz um gap para romper o topo histórico com um volume ainda maior. Tá? Esse gap tem cara de exaustão. Por quê? Porque o movimento começou aqui embaixo. Esse é o gap de ignição, é o hole in the wall. Vai, faz um novo gap com baita volume lá. Tem tudo para ser gap de exaustão. Mas, isso a gente só vai descobrir no futuro, pode, como eu já falei, ser um gap de medida. Se for um gap de medida, o alvo vai lá para 40 e tantos. A gente fez essa conta na sexta-feira, no dia 21. Se você quiser ver o café da manhã do dia 21, tem lá isso explicadinho, como é que fez essa conta, o que dava aqui. Vamos ver o semanal. O semanal ainda é mais bonito. Olha que lindo. Semanal vinha tendência de alta, bandeira de baixa, gap de ignição. Foi aquela semana da eleição. Faz um trade. Esse aqui não é um inside bar por um mísero centavo. Mas não é um inside bar, tá? Não é, tá?
Aí aqui tem um candle que você fala assim, puxa, se eu não comprei aqui, eu compro nesse. Comprou nesse e foi. Ah, por que você comprou nesse, Campos? Olha, isso aqui é um gap de ignição, não é? No semanal, o volume, o movimento, volta, gap de ignição. Eu quero comprar esse troço. Eu quero comprar esse troço. Se for aqui, se eu comprei aqui, e aí eu fiquei posicionado, tomei um certo calorzinho aqui, mas nada demais. Se não comprei antes, eu tenho esse Pablito. Isso aqui é um outro setup, tá, chamado Pablito, em que também tem forma de operar isso. Ah, como é que faz para operar o Pablito? Um dia eu falo sobre isso, mas esse aqui é um setup específico. Tá ele aqui, nosso simpático Pablito, tá? E aí o cara poderia ter operado ou entrou aqui ou entrou aqui. O que interessa é que ele entrou, tá? Entrou e tá ganhando de um ou do outro, não dá muita diferença. Chegou a ganhar 10%, tá ganhando, chegou a ganhar mais de 10%. Chegou a ganhar 11, quase 12%, tá ganhando 9,71%, o que é alvo de position, tá? Se o cara fez esse trade, na verdade ele está num position, ele está aqui há 2 semanas, 10 dias úteis, rodando dentro desse trade, é alvo de position, bota o dinheiro no bolso e sai. Ah, com tudo, Campos? Não, você não precisa sair com tudo, você pode sair com uma parte, tá? Você não precisa sair com todo. Então você não precisa sair com todo o dinheiro, mas eu aconselharia fortemente que o cara botasse uma grana no bolso, tá? Por quê? Porque é um alvo usual para position. Não seja ambicioso demais no mercado. Isso não dá certo, tá? De qualquer forma, vamos dizer que você tivesse 1.000 ações da Petro compradas aqui. Sai aqui com mais 600, 700 em algum lugar disso. E o resto você deixa rolar um pouco mais para cima, aproxima o stop, de forma que não volte na tua cara e você não tenha prejuízo num trade que está sendo super ganhador. E aí seria o que eu recomendaria para o pessoal fazer. Tá bem? Ah, vou entrar agora. Não, eu não faria isso. Tá? Agora você entrar é complicado. Tá? Ah, mas eu quero fazer trade. Não, eu não recomendaria. Não é a melhor hora possível. Mas romper uma resistência, tem tudo para ir. Tudo aqui na frente é resistência, cara, porque isso aqui é topo histórico. O preço agora é topo histórico. Então o próximo preço para passar vai ter que romper o topo histórico. E o próximo vai ter que romper o topo histórico. E assim por diante. Sempre vai ter resistência daqui para frente, porque esse é o topo histórico. Tá? Então não é a melhor hora para você entrar. Ah, mas o que você pode fazer? Eu quero participar desse trade de qualquer jeito. Opera através de opções. Tá? O seu stop é super limitado, o que você pode perder é conhecido desde o princípio e você pode faturar uma bela grana utilizando opções. Elas, por natureza, são alavancadas sem que aumentem muito o seu risco se você souber o que está fazendo. Tá? Se você não souber o que está fazendo, não se meta a fazer. Não mexa com opções se você não entende do assunto, tá bem? Porque são arriscadas. Se você falar, você vai perder dinheiro. Mas muita atenção para poder operar com opções aqui, ok? Beleza. Então vamos agora para Vale. Vale, assim como a gente falou do dólar, a Vale não está fácil de operar. Já há algum tempo ela não está fácil de operar, não é recente. Ela vem dando sinais no diário muito complicados. No semanal está melhor. No semanal está melhor. Aquilo que eu falo, quando você encontrar um ativo que está ruim no diário, tenta passar para o semanal. Está dando sinais ruins nos 60 minutos? Passa para o diário. Está dando sinal ruim no diário? Passa para o semanal. Sobe uma escala e as coisas tendem a ficar mais claras. É como você pegar um mapa. Imagina um mapa. Aí você abre o mapa e enfia a cara dentro do mapa. Assim. Fica a 3 dedos de distância do mapa. Pô, é difícil você se localizar naquele troço, cara. É muito complicado. Mas se você esticar o mapa o suficiente para ficar com um braço de distância, você já consegue olhar melhor e falar, ah, agora eu tô melhor. Mas se você falar assim, pô, se eu vou ampliar esse mapa, eu vou ficar a 2 metros de distância dele. Aí você já fala, pô, agora dá para ver tudo. Exato. Facilita. Geralmente facilita. Não é obrigatório que facilite, mas geralmente facilita muito. No diário tá uma porcaria, mas no semanal não. Vinha numa congestão, rompeu a congestão, fez uma tentativa de ir, voltou para testar a congestão rompida. Olha aqui, ó. Esse Candle 41 fazendo exatamente aquele movimento que a gente fala. Em torno de 66 a 70% das vezes acontece isso. Rompe, volta para testar e aqui dá o trade. Ah, mas aí eu tenho que esperar esse candle e fazer aqui acionamento. Se você for mais conservador, sim. Se você não for muito conservador, for um cara com perfil um pouco mais agressivo, a compra é no teste. Não é depois, quando dá sinal, não sei das coisas. Não. É no teste.
Quando veio aqui, o cara compra. Nesse caso, então, melhor ainda, porque não só era o topo da resistência, desculpa, da congestão, mas tinha a média de 20 e a média de 9 do semanal junto. Não é um lugar muito fácil de passar, entendeu? É a mesma coisa, você fala, pô, eu quero passar nesse muro. Aí você olha o muro tem 1,5 metro de profundidade. No topo do muro tem aquele arame farpado. Porra, vários tipos de arame farpado. Cerca elétrica. E você fala, porra, dá pra passar? Dá pra passar. Mas não vai ser fácil. Não vai ser simples. É uma situação como essa. Dá pra passar, mas não vai ser fácil. Tá? Então, daqui pode ser que faça um novo candle e volte para dentro da condição? Pode, pode. Pode fazer um candle de baixo e voltar para dentro da condição. Mas o cara que fez o trade original, ele já ganhou. Pensa que ele comprou quando toca na congestão, mais ou menos por aqui, e ele já está pegando 5%, que é um resultado excelente para um trade curto. Então, se você está fazendo um trade de swing trade, o cara pegou aqui uma bela grana. Tá? Ele mandou bem. E agora? Quem não fez o trade? Você não fez o trade, já era, já passou, você não fez, então não adianta chorar sobre leite derramado. O que você faz? Você espera o rompimento desse candle aqui. Porque agora está longe para comprar, pelo sinal que era esse teste, sempre pode fazer um candle para voltar para cá, mas se romper esse candle, você tem que, né, e você está dentro do previsto, ó, foi, voltou, rompe e vai. Faz o pivô. A formação do pivô nasce assim. Se isso aqui romper e tal, aí você vai para onde? Esse topo e depois topo desta congestão, essa região aqui em cima. Ok? Então, vale tá assim. Vamos aos juros. Esses são os juros futuros. Eu lembro várias pessoas falando que os juros vão cair, vão acabar. O mundo, os juros no Brasil vai cair para 0,5% aqui, ó, dos juros futuros, porque nós nos descolamos do resto da humanidade. O Brasil decolou, saiu, virou um novo planeta e nós estamos indo em direção a Urano, porque só nós estamos existindo. Cara, isso é uma grande bobagem, né? É uma gigantesca bobagem. Brasil é um país exportador de commodities. Nós já fomos um país com peso grande industrial, esse peso cada vez diminui mais. Nós estamos chegando a patamares que nós tínhamos na década de 50 em desindustrialização grande e voltamos a ser um país dependente, extremamente dependente de commodities, o que é horrível. O que é horrível. Não que a gente não deva incentivar o setor agro, o setor pecuário, não, isso é muito importante estimular essa gente, tá? É importante isso. É importante a gente ter commodities e isso é muito bom. Mas o que não dá para ser é nós sermos só commodities. E nós viramos um país basicamente de commodities. De novo, o que é ruim. Em suma, quando você é um país que vive de exportação de commodities, você esquece a ideia de que você independe do resto. Porque você depende que os caras comprem os teus produtos de commodities. E para eles precisarem desses produtos, as suas economias têm que estar andando, bombando, crescendo. Senão, para que o cara vai comprar minério de ferro se ele não tem o que fazer com isso? Só para guardar em casa? Para que o cara vai comprar uma opção de soja se ele não está tendo um consumo grande de gado, de porco, dessas coisas? Para quê? Para ele guardar no silo? Não, não vai comprar. Se eles não comprarem, nós não vamos vender. E se nós não vendermos, não entram divisas. E o país começa a perder também o seu dinamismo econômico. Tá? O nosso mercado interno, por mais que seja grande, ele não é suficiente, porque nós não temos produção industrial mais o suficiente, tão independente quanto tivemos, década de 70, 80, 90, nosso parque industrial bombava. Isso nós fomos já tirando para o lixo, ao longo de vários e vários anos de política econômica equivocada, tá? E pagamos um preço por isso, preço este que se reflete em tudo na nossa vida. Mas voltando aos juros, os juros vinham subindo, ó, juros. Aí eu vi aqui, ó, quando fez isso, agora os juros vão cair, vão para 10, 1%. Caiu aqui, não foi, caiu aqui, não foi, caiu aqui e não vai também. Ó. Caiu e está andando de lado. Está andando de lado. E não há sinal algum de que os juros estejam perdendo a sua força de momento. Ele está assim, aqui, ó, começou a bandeirar. Observa que aqui, nesse candle, nós até mencionamos, ele foi, aqui estava andando de lado, tá vendo? Ele veio, andou de lado. Normalmente das outras vezes ele vinha para baixo e subia.
Tá? Aqui foi o primeiro sinal de que ele não estava com tanta força. Veio, subia. Veio, andou de lado. Faz diferença. Esse candle sinalizou a perda da congestão. E nós falamos, bom, agora se for, a chance é de cair. Pois é, foi e não caiu. Foi, abriu em gap, voltou e voltou para o meio da congestão. Então nós estamos de novo nessa congestão. Não há sinal de que isso aqui. Tá? Eu acredito que esteja em compasso de espera pela eleição presidencial, que está pautando boa parte do nosso mercado, porque é uma decisão fundamental, uma vez que são dois candidatos com pensamentos econômicos bastante diferentes. Não só pensamentos econômicos, pensamento em tudo, né? Basicamente são água e azeite, duas coisas completamente diferentes. Então, o juros está aqui e não vejo sinal de queda para os juros no sinal gráfico, tá? Nada aqui nesse gráfico. Vamos dar uma olhadinha no Dow Jones DJI, que é o Dow Jones Industrial, que é o principal índice hoje nos Estados Unidos. Não é mais o Dow Jones, é o SP 500. Mas o Dow Jones tem um peso muito grande ainda em decisões econômicas, etc. O SP 500 tem um peso, vamos dizer assim, no dia a dia maior. De qualquer forma, o que ele fez? Ele vinha aqui subindo, ó. Isso aqui é o semanal, né? Subindo uma aleluia desde o Covid, e antes do Covid ele vinha subindo alucinadamente há um tempão, tá? Desde a crise de 2008 ele vinha subindo sem parar. No Covid deu essa paulada para baixo, se recuperou rapidinho, muita grana foi injetada na economia aqui, muita grana mesmo, tá? Nós estamos falando aqui de uns 3 a 4 trilhões de dólares foram injetados nessa fase da economia aqui. O que explica o crescimento não só do Dow Jones, SP500, de cripto, dinheiro gratuito, basicamente, porque as taxas de juros eram negativas. Acabou a fase do dinheiro gratuito. Não vai ter mais. Taxas de juros estão subindo e vão subir muito mais ainda. Fora do Brasil, elas vão subir bastante, porque a inflação não está cedendo. Então, o remédio vai precisar ter a sua dose aumentada. Qual é o remédio? As taxas de juros. Então, aguardem elevações de taxas de juros. Ainda muitas. Mas ela vinha caindo, fez aqui uma tentativa de rebote, não foi suficiente, veio e passou direto à média de 200. Aqui, nós traçamos essa linhazinha que está aí já traçada há um tempo e falamos, se perder isso aqui já era, tá? Se perder já era. Não perdeu, segurou, tá? E começou a fazer aqui 3 semanas já de subida num rebote parecido com esse. Ah, então agora nós vamos voltar para a máxima histórica e os Estados Unidos vão ter a sua bolsa bombando lá em cima. Não, cara. Não, observa, isso é uma tendência de baixa. Isso é uma tendência de baixa. Vamos para você, não sei ver. Topos e fundos descendentes. Média de 20 descendente. Tendência terciária. Média de 50 descendente. Tendência secundária. Média de 200 começando a mudar de inclinação. Ainda é a primária de alta, sim. Ela demora muito tempo para mudar, porque é uma média de 200 períodos. Aritmética, então leva um tempão para mudar. Mas está mudando. A inclinação era essa e já começou a mudar. Só ver. Eu não uso a média exponencial. Mas só quero ver como é que ela estaria se fosse exponencial. Ó, algumas pessoas, algumas não, muita gente usa. Exponencial, a exponencial ó, já está plana. Não é o meu caso, eu continuo com a minha médiazinha aritmética e ela ainda está subindo, mas já mudou de inclinação. De qualquer forma, o semanal do SP500 está muito ruim. Quem está vendo isso aqui com grande otimismo, falando que espetáculo, que maravilha, eu não sei de onde está tirando. Tá? Não sei de onde está tirando, porque é só você olhar o gráfico. O gráfico é esse. Se eu olhar o gráfico assim, agora eu fiquei até otimista. Olha que beleza, né? Vinha uma quedinha, olha assim, estava subindo, agora vai retomar. Isso aqui foi só uma fase ruim. Mas não se vê gráficos dessa forma, você vê gráficos desta forma. Também segurou aqui nesse suporte? Sim. É garantido que vai se manter aqui? Não, isso aqui é um repique até a média de 20. Tá vendo? A média de 20 ainda está aqui. Nem na média de 20 chegou ainda. Muita atenção a isso, tá? Esses arroubos de alegria e felicidade com qualquer subidinha, ou com qualquer descidinha também, como foi nos juros. Começou uma descidinha, agora. Calma. Menos. Sem exageros, tá? Então, esse aí foi o Dow Jones, para a gente ter uma visão dos Estados Unidos. Agora vamos para os índices setoriais. IFNC, esse aqui é o índice financeiro. Tá? O índice financeiro
No semanal tinha feito uma movimentação muito parecida com o do Ibovespa, tá vendo? Por quê? Porque o peso dos bancos dentro do Ibovespa é gigante. É muito, muito grande. Então é natural que este índice reflita aquele. Melhor, se reflita naquele. Porque isso aqui, o peso é gigante. Então, olha que os candles são até muito, muito parecidos. Tá? E o resultado não vai ser muito diferente. Tá? Fez a bandeira, ameaçou romper, depois fez o rompimento para baixo aqui, ó, igualzinho. Depois fez na semana da eleição, movimentação forte para cima, inside bar, rompimento no inside bar, bola para cima, igual foi aqui. Tá? A semelhança deles é notória pelo peso violento que os bancos têm no Ibovespa. Índice de consumo, tá? Que também tinha dado uma reagida boa aqui em julho, talvez a economia toda reagiu bem à injeção de capital que o governo fez através daquela ajuda, né? Essa ajuda aí que eles fizeram, ainda injetaram mais, adiantaram aí negócio de bolsa, não sei das quantas, tal, deram puxaram o dinheiro lá da frente para cá, fizeram uma opção de coisa. E aí, o índice de consumo deu uma melhorada. Deu uma melhorada, mas depois amarelou. Olha isso aqui. Está desenhando esse alargamento. Tá? Se você não gosta de alargamento, eu não gosto de alargamento, acho que é ruim de ver. Como é ruim de operar, alargamentos são horrorosos de operar. Aí muita gente não quer vê-los também, né? Porque fala assim, eu não quero ver porque o troço é ruim. Faz igual a avestruz, enfia a cara embaixo da terra. Isso é um detalhe, isso é só em desenho, tá? A avestruz não faz aquilo não, mas tudo bem. Aí o cara enfia a cabeça embaixo da terra para não ver e fala que isso aqui é uma congestão. Tá bom, não tem problema. Ele quer trabalhar com uma congestão, compra fundo e vende topo. Não tem problema nenhum, mas tá ruim, tá vendo? Ó? Preto, branco, preto, branco, preto, branco. Isso aqui parece um código de barra. Tá? Muito ruim. Preto, branco, muito ruim. Não sabe para onde vai. E como tal, faz o que eu vejo aqui como um alargamento e é péssimo. Mostra que o setor de consumo está realmente perdidinho, parado, esperando o que vai acontecer nesse mundo. O índice de materiais básicos, tá? O IMAT, está aqui e a Vale reflete muito desse problema, porque ela está inserida nesse contexto, e outras empresas também. Vocês vão ver várias empresas estão. Se vocês tiverem dúvida o que compõe cada um desses negócios, você entra no site da B3, escreve assim, no Google, né? B3 índices setoriais e dá Enter. Vai aparecer uma página da B3 onde tem todos esses índices setoriais e a composição de cada um deles. Aí tem as ações, o peso de cada uma dentro desse índice setorial, tudo isso tem essa informação no site da B3. O IMAT vinha numa congestão e esta semana fez o rompimento da congestão com volume não muito expressivo. Não me convida a operar isso por conta do volume. O volume tinha que ser uma coisa mais ou menos assim, tal. Pelo menos acima da média. Não foi acima da média. Tem o rompimento, mas não é um rompimento que me anime. Observe que aqui tinha tido uma tentativa de rompimento para baixo, fez um movimento quase que inteiriço para cima. Para que isso aqui seja um rompimento falso, mais ou menos com essa mesma distância, não custa. De qualquer forma, houve o rompimento. Isso é inequívoco. Houve o rompimento. Tá? Não me convida a operar. Então, se eu tivesse que operar isso aqui, eu evitaria por causa do volume. Esperaria sinais mais confiáveis. Índice imobiliário, que também se animou no início de junho, julho, né? Nós até conversamos na época, eu estava conversando com um grupo de amigos e o Mari chamou a atenção para isso. Eu não tinha me dado conta, eu não acompanho muitas ações, acompanho ações muito específicas, são só as que eu opero. Eu repito isso. Conheça os ativos que você opera. Conheça os ativos intimamente que você opera. Então, se você olhar 100 ativos, você não vai conhecer nenhum. Conheça aqueles muito bem conhecidos. Eu opero poucos ativos, eu opero só 4 ativos. Tá? Então, eu olho esses 4 ativos o tempo todo. Conheço muito bem. Mas não opero outros. De qualquer forma, o Mário me chamou a atenção na ocasião para uma movimentação que, na situação que estava, era no diário. Ela estava chamando muita atenção, foi aqui. Tá? Vinha caindo fortemente, fez o fundo, fez isso, e aqui assim a gente começou a conversar e falou, pô, isso aqui está com uma cara boa. E estava mesmo com uma cara boa. Nós conversamos, eu fiz um vídeo no canal falando sobre isso. Se vocês forem olhar mais ou menos nessa época de julho, por aqui, vocês vão encontrar esses vídeos. Tá? E tem aqui falando na época. E deu uma movimentação espetacular, olha que beleza. Quem se posicionou, eu não me posicionei nisso, tá? Mas quem se posicionou e comprou esse topo, quando finalmente fez esse movimento, rompeu só aqui,
Mas quem fez chegou a pegar 27%, que é um excelente resultado. Tá? Um excelente resultado, nós estamos falando aí de poucos meses, tá? 2, 3 meses, não é muita coisa. Quem estava no semanal viu a movimentação fazer isso aqui, aquele topo que foi rompido estava aqui, e aí fez esse movimento aqui, show de bola. Observe que esse candle rompeu a média de 9, a de 20 e a de 50, num candle só. Não é para qualquer candle, tá? Não é para qualquer moleque sem barba fazer isso não. O cara tem que ter cabelo no peito. Então ele fez, mandou bem. O que a gente procurava? O topo da congestão. Aqui havia uma congestão. O topo da congestão. Chega no topo da congestão, entrada de pressão vendedora. Até aqui, nenhuma surpresa. O ponto é que não foi suficiente a entrada da pressão vendedora para efetivamente manter os preços dentro da congestão e até mesmo jogá-los para o outro lado, como é esperado em congestões. Esse aqui foi um trade. Se o cara operou longo, perdeu dinheiro. Tomou stop, é um daqueles que falham. Se ele operou curto, como muita gente faz, já que é um trade contra a tendência, ele até deve ter ganho aqui, ainda virou a mão e foi. De qualquer forma, o que aconteceu? Movimento forte, rompe, volta para testar o rompimento da congestão, entra pressão compradora. Esse candle aqui, ele já foi parecido com esse, ó. Ele era todo pretinho que veio para baixo, como esse. Depois entrou a pressão compradora e ele terminou basicamente no mesmo preço que começou. Mas em algum momento ele foi parecido com esse candle número 15 aqui. Ou seja, no topo da congestão, que também está com a média de 9, entrou pressão compradora. O rompimento disso indica provável movimento na continuação da tendência anterior. Das elétricas, tá? Elétricas vão ficar em compasso de espera, são ativos de defesa. Tá uma situação muito complicada em termos políticos, né, da indecisão na eleição presidencial. Vinham nessa congestão, já tentaram sair dela várias vezes, todas elas falharam. Tá? A última foi aqui. O que acontece? Entra pressão vendedora em topo de congestão e a ideia é que ela volte a buscar o fundo dessa congestão, que estará muito próximo da média de 200, que continua, obviamente, subindo. Tá? Então a média de 200 vai subindo e vai ser o suporte junto aqui dentro da congestão para a descida desse preço. Não vejo nada para fazer, até porque está oscilando em torno da média de 20, para lá, para cá, para lá, para cá, isso é muito ruim. Tá? Ótimo para investimento de longo prazo, preço bom é o preço da média de 20. Média de 20 e média de 200 dão preços perfeitos, dependendo do prazo que você vai operar. Então está no preço perfeito. Tá? O pessoal está operando aqui. Mas para trade é péssimo. Eu vou fazer um trade curto, né? É péssimo, porque você está justamente no ponto de referência. Você está no lugar zero da cidade. Para onde que é? Não sei, eu estou exatamente no ponto que é a referência. Eu não tenho como estar lá para saber. Estou a tantos metros do ponto de referência. Não, eu não estou, eu estou nele. Então agora a gente fica muito perdidinho aqui. A elétrica não tem nada chamando a atenção para ser feito. O de utilities, se o Profit ajudar. Utilities. Está aqui. Vinha também numa congestão. Tentou romper, voltou. Olha aqui o fundo da congestão, entrada de pressão compradora. Tentou sair da congestão, entrada de pressão vendedora. Veio aqui para o meio e agora um candle bacana, hein? Candle bonitão esse dessa semana. Bonitão. Saindo da média de 20. Cruza a média de 9 como se não fosse nada. Belo volume. Isto é um candle de ignição. Isto é um candle de ignição. Típico. Esse aqui já tinha sido um candle de ignição, mas tinha durante a formação dele. Só que ele foi negado. Esse aqui não foi. A pressão vendedora que atuou aqui não conseguiu atuar aqui. Portanto, o candle é um candle de ignição, setor de utility. Se superar isso aqui, a indicação é o troço ir, né? Tem a resistência ali em cima? Tem, logo aqui em cima. Ó. Preço histórico máximo. Está logo acima. Mas o sinal gráfico é muito importante. Tá? O sinal gráfico é muito importante. Todo mundo gosta de operar rompimento? Não. Eu, por exemplo, não gosto de operar rompimento. Tá? Então eu tento evitar fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes ele rompe, volta para ir. E esse rompe, volta, você passa um sufoco desgraçado aqui. Tá? Como esse é o semanal, às vezes você passa aqui um mês e meio, só suando enquanto que o trade não evolui. Então eu tento evitar operar rompimentos, mas isso aí é uma característica pessoal minha, eu não gosto. Porque muitos rompimentos vem aqui, por exemplo, um gap e ainda vão embora. E aí você fica de fora do trade. Eu
pessoalmente, fico de fora do trade, mas não tento fazer trade como esse. Mas muita gente faz. E dá certo e o cara ganha dinheiro e funciona muito bem. Então é uma questão de personalidade, de gosto individual sobre o modelo que está sendo operado, mas é inequívoco que isso aqui é um candle de ignição saindo da média de 20, com um belíssimo volume, com tudo para levar o ativo lá para cima nas próximas semanas. Por último, INDX, que é o índice industrial. O índice industrial está uma coisa triste de se ver, né? Ele vem perdendo aqui, perdendo. Enquanto que todo o mercado foi, ele deu uma mera subida. Observa que não foi semelhante, tá? Foram as semanas, mas o volume, a movimentação não foi. Depois veio bandeirando, ele bandeirou forte. Ele não bandeirou, ele acelerou para baixo. Naquele candle que tentou romper, ele segurou bem. Depois, ó, força. Inside vá e agora força. Mas a média de 200 está logo em cima. Resistência. Foi suporte. Será resistência. Será resistência. Difícil. O candle por si só, se eu tirar todas as médias, esse candle é um candle de força. É um candle de ignição. Típico. Mas está na cara da média de 200. Fazer um trade de compra na cara da média de 200 é sofrido. O pessoal que fez isso aqui, ó, fez a compra da cara da média de 200. Penou. Se estão no trade ainda, está voltando no preço. Tá? Então, muita atenção. É um local péssimo para comprar. Tá? Horroroso para comprar. Se você não gosta da média de 200, ou não tem ela no gráfico, ou não, sei lá, por qualquer motivo você não quer saber da média de 200, tudo bem. Aí, quando superar isso aqui, é compra, né? É um candle de ignição, partindo da média de 20. Beleza. Eu uso a média de 200 o tempo todo. Eu não faria essa compra em hipótese nenhuma. Mas é que negócio, cada cabeça uma sentença. Você que sabe do seu, né? Até porque você sabe onde você senta. Pois é, então é isso aí, galera. Feita a análise do semanal, espero que tenha sido útil para todos vocês. Não digam que não dá tempo de ver, porque dá, hoje é sábado ainda. O vídeo vai ser publicado hoje, então você tem sábado, final do dia, domingo o dia inteiro. Domingo, entre a madrugada de domingo para segunda, para chegar fresquinho segunda-feira com as suas perguntas no nosso café da manhã. Tá bom? Espero que tenha sido útil. Um abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.